Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. Amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida, as missas serão nos mesmos horários de domingo. Ainda hoje será divulgado o formulário para o dia 12 e para o próximo domingo. Continuamos alertando para as falsas soluções, o aparicionismo, pelo qual se acredita em aparições não aprovadas pela Igreja, o que faz basear a vida espiritual inteira em uma aparição, mesmo aprovada pela Igreja, e às vezes, muitas vezes, com interpretação toda pessoal. O culto de personalidade, colocando alguém ou grupo como a solução de todos os problemas, em substituição, muitas vezes, à hierarquia da Igreja, e a solução política de esquerda ou de direita, com seus inúmeros erros. A esquerda com seu materialismo, ideologia de gênero, falta de ordem e outros erros. Temos apontado, porém, principalmente os erros da direita, são erros mais aptos a seduzir os católicos sérios. São erros de liberalismo doutrinário, moral e econômico, por exemplo. E a situação atual mostra, cada vez mais, que a solução não é primeiramente política, mas religiosa. A solução é o reinado de Cristo sobre as almas e sobre as sociedades, e é para isso que devemos tender como católicos. Os caros católicos, de tempos em tempos, voltamos àquilo que é um pouco a base do nosso apostolado, e essa base é, sobretudo, a missa no rito romano tradicional. Consideramos já algumas vezes, ao longo desses 8 anos de apostolado, alguns aspectos da missa no rito romano tradicional. Consideramos, por exemplo, sobre a importância do latim na liturgia, a sua importância para a nossa vida espiritual e a sua importância para o bem da Igreja. Hoje retomaremos ou reconsideraremos brevemente também outros 2 aspectos mais sensíveis quando se fala da Santa Missa no rito romano tradicional. Esses 2 aspectos são, primeiro, a orientação ou a posição do padre com relação a Deus e aos fiéis, e o segundo aspecto é o silêncio. Lembro que esses aspectos, embora sejam os mais visíveis, não são, porém, os mais importantes. São aspectos fundamentais e de grandíssima importância, mas não são os mais importantes. Os aspectos mais importantes da missa tridentina são suas orações riquíssimas, doutrinariamente e espiritualmente. São essas orações o mais importante, e elas com todos os ritos que as acompanham. Essas orações que são também sacramentais, que glorificam a Deus e imploram a sua misericórdia para conosco, pobres pecadores. Consideremos então, caros católicos, a orientação do sacerdote voltado para Deus e o silêncio da missa no rito romano tradicional. É muito comum ouvirmos as pessoas se referirem à missa no rito tridentino, muitas vezes com certo desprezo, como aquela missa em que o padre está de costas para o povo, como se fosse isso uma grande injúria ao povo, um crime de lesa povo. Na verdade, o sacerdote não se encontra propriamente de costas para o povo, mas de frente para Deus, como é evidente. O sacerdote e os fiéis estão olhando para o mesmo sentido, para Cristo, para Deus. Originalmente, sacerdote e fiéis se voltavam para o Oriente, voltados então para Cristo, chamado na liturgia de Oriens, de Oriente, chamado de sol que nasce, chamado de sol de justiça. Com o passar do tempo, muitas vezes já não se voltavam para o Oriente geográfico, mas simplesmente para o mesmo sentido, para o mesmo lugar, para um Oriente espiritual.
É certo que mesmo na última ceia, Cristo não estava de frente para os apóstolos. O modo de se dispor à mesa naquela época era bem distinto do nosso. Com o corpo reclinado, ficavam em geral todos do mesmo lado, segundo estudos mais recentes. Tratava-se ainda, a última ceia, de uma ceia ritual, a Páscoa judaica, e não de uma simples refeição. E mesmo se tivesse Cristo rezado a primeira missa de frente para os apóstolos, nada mudaria em nossa argumentação, já que ao longo do tempo, e muito rapidamente, segundo as atestações históricas, a Igreja estabeleceu a celebração voltada para Deus e não para o povo. Diz Bento XVI, no primeiro volume de suas obras completas, que a ideia de que o sacerdote e a assembleia devem se olhar durante a oração nasceu com os modernos. E continua ele dizendo que essa ideia é totalmente estranha à cristandade tradicional. O padre e a assembleia, continua Bento XVI, não se dirigem mutuamente uma oração, mas é ao Senhor que eles se dirigem. Por isso, na oração, eles olham para a mesma direção, seja para o leste, como símbolo cósmico do retorno do Senhor, ou então, onde isso não é possível, olham para uma imagem de Cristo situada na ábside, para uma cruz, ou simplesmente olham juntos para o alto. Até aqui Bento XVI. Quando o sacerdote celebra a missa virado para o povo, existe, caros católicos, uma grande tendência de que o povo se torne o centro da missa. Parece muitas vezes que a missa é um diálogo do sacerdote com o povo e a missa permanece assim, num plano quase exclusivamente horizontal entre homens, sem se elevar a Deus num plano vertical. A posição do padre virado para o povo é mais condizente com uma aula, com uma refeição ou com uma situação de palco. Fazer, porém, da missa uma pura catequese, fazer dela uma simples refeição ou um show, são coisas que, consequentemente, infelizmente, vemos com frequência. Além disso, o padre voltado para o povo e vendo a reação dos fiéis ao que está sendo feito e dito durante a missa, tenderá fortemente a adaptar sua ação e seu discurso para agradar aos fiéis presentes, gerando inúmeros abusos. Assim, a missa em que o sacerdote dá as costas ao povo para voltar-se unicamente para Deus, coloca Deus no centro da liturgia e deixa claro que aquela ação é um ato de culto para Deus e não uma mera catequese ou uma reunião social. Deixa claro que não se trata de uma mera refeição, muito menos de um espetáculo, de um show para agradar aos fiéis presentes. Com o padre voltado para Deus, ele conduz o povo a Deus e não vai no sentido oposto ao dos fiéis. Ele é o pastor que conduz os fiéis ao Calvário e ao céu e à Jerusalém celeste. Sacerdote e fiéis devem se dirigir ao mesmo lugar. O padre voltado para Deus está na posição que convém ao mediador entre Deus e os homens. O sacerdote está diante de Deus, suplicando diante dele em favor dos homens. O padre está dessa forma voltado para o tabernáculo, onde está nosso Senhor Jesus Cristo, realmente, substancialmente presente. Tabernáculo que convém muitíssimo que esteja no centro da igreja e não em uma capela à parte. Ele está também voltado para a cruz, colocada no centro do altar. É preciso, caros católicos, ter bem presente na nossa inteligência que as nossas disposições espirituais mudam conforme nossa posição, conforme a arquitetura do lugar, por exemplo. Pois somos não somente alma, mas também corpo. Assim, rezar ajoelhado, em pé, caminhando, sentado, nos dispõe de maneira distinta para a oração. Consequentemente, por mais que se diga que espiritualmente estão todos voltados para Deus, quando o padre celebra a missa voltado para o povo, os resultados são bem distintos.
pois de fato estão voltados uns para os outros, olhando uns para os outros, dirigindo-se uns aos outros. Dessa forma, a posição do sacerdote voltado para Deus é de importância enorme para uma boa liturgia, para colocar Deus no centro, para evitar fazer da missa uma mera refeição ou um mero espetáculo. A posição do padre na missa tridentina diminui a importância dos fiéis e diminui a importância do padre. Todos diminuem para que Cristo possa crescer, como fazia São João Batista. Vale destacar que, teoricamente, o padre voltado para Deus não é exclusivo da missa no rito romano tradicional. Seria possível fazê-lo também na liturgia originada da Reforma Litúrgica de 1969 do Papa Paulo VI. Na prática, todavia, o padre voltado para Deus é algo quase exclusivo da missa tridentina. A mudança na orientação dos padres na missa foi talvez o que mais chocou os fiéis no processo de reforma da liturgia, pois a sensação foi de que o povo passava a ser o centro e não mais Deus. O silêncio, caros católicos, ao contrário do latim e da orientação do padre, é próprio da missa no rito romano tradicional. Falamos aqui do silêncio que advém do fato de muitas orações da missa serem rezadas em voz baixa pelo sacerdote e não é um silêncio artificial. Falamos do silêncio da própria missa e não de um silêncio inserido na missa. O silêncio na missa tridentina traz um grande benefício para a nossa vida espiritual. Antes de tudo, o silêncio permite que deixemos, mais uma vez, de ser o centro da missa. Ora, aquele que fala é o centro das atenções. Se as pessoas falam constantemente durante a missa, elas terão grande tendência a achar que a missa diz respeito, em primeiro lugar, a elas e não a Deus. As orações do padre em voz baixa deixam claro também para o padre que não é a sua pessoa particular o centro da missa. Não é ele que precisa aparecer. Essas orações em voz baixa e o consequente silêncio na missa, no rito romano tradicional, deixam claro que o centro da missa é Deus. O centro da missa é Cristo, que renova o seu sacrifício, oferecendo a Santíssima Trindade. O padre que fala em voz baixa é o centro da liturgia, mas não enquanto padre tal ou padre fulano, e sim enquanto instrumento de Cristo sacerdote, de forma que o centro é claramente Cristo. Assim, caros católicos, colocando Deus como centro, o silêncio nos ensina a caridade. O silêncio nos inclina a fazer tudo a partir de Deus, a fazer tudo tendo Deus por centro, a fazer tudo por amor a Deus, o que é a caridade. O silêncio nos ensina também a mortificação. Pelo nosso orgulho, temos muitas vezes tendência a falar, a querer ser o centro das atenções. Pelo silêncio, negamos-nos a nós mesmos, as nossas inclinações, mortificamos os nossos sentidos e deixamos que Deus haja. Muitas pessoas que assistem à missa tridentina pela primeira vez se queixam do silêncio ou de não terem participado da missa, por exemplo. Na verdade, essas queixas se devem muitas vezes à simples repulsa por essa mortificação imposta pelo silêncio e pelo fato de não serem essas pessoas o centro da liturgia. O homem moderno, caros católicos, tem grande dificuldade em deixar de ser o centro de tudo, dificuldade em livrar-se do antropocentrismo. Como sabemos, porém, a mortificação é indispensável para uma vida espiritual ordenada. E o silêncio na missa ajuda bastante nesse ponto, negação de si. O silêncio mostra que não precisamos ser o centro das atenções para que a missa tenha sentido, mas que é justamente o oposto. A missa tem sentido quando Deus é o centro.
O silêncio na Santa Missa coloca Deus no centro e nos mortifica, e Ele também nos ensina a rezar. O fato é que durante o silêncio, caros católicos, não há alternativa. Ou a pessoa reza, ou ela se distrai durante a missa. Aceitar a distração seria um pecado, ainda que leve, na maior parte das vezes. A pessoa, então, diante do silêncio, precisa rezar e rezar sozinha. O silêncio nos ensina o valor da oração individual, nos ensina a rezar, nos faz buscar o melhor meio para nos unirmos ao sacrifício de Cristo renovado diante de nós na Santa Missa. O silêncio, mortificando os sentidos, nos ajuda muito a considerar com a inteligência o que realmente importa na Santa Missa. O silêncio favorece o progresso na oração, nos conduzindo além da oração simplesmente oral. O silêncio favorece o recolhimento e a oração mental, a meditação. O silêncio nos permite considerar as verdades eternas e tomar a resolução, com o auxílio divino, de ajustar nossa vida a essas verdades. Em resumo, o silêncio favorece a meditação católica, como dissemos. Cada vez mais no mundo, caros católicos, o silêncio é raro. Aonde vamos, há alguma espécie de barulho, seja de música, de televisão, de rádio, de computador, de celular, alguma coisa para ocupar nossa imaginação e nossa inteligência com assuntos, com matérias sem importância. Todo mundo anda, por exemplo, hoje com seu fone de ouvido. Ora, sem silêncio, não pensamos devidamente e com profundidade. E se não pensamos, não podemos aderir com firmeza a Deus. Esse barulho entrou também na igreja, no centro da vida da igreja, que é a liturgia, infelizmente. O silêncio, caros católicos, é necessário para a nossa vida espiritual e a missa tridentina ensina para nós esse silêncio. Ademais, o fato de a pessoa ter de rezar sozinha durante a missa favorece a oração fora do contexto litúrgico e favorece, em particular, a oração individual tão em desuso atualmente. Há uma tendência de muitos a considerar que a única oração que tem importância é a oração comunitária. Assim, diante do silêncio, a pessoa tem de rezar, do contrário, ela se distrai. O silêncio favorece uma oração mais elevada, nos faz considerar o que realmente importa na missa, o sacrifício de Cristo renovado para a glória de Deus e para o perdão dos nossos pecados. Estamos falando aqui, caros católicos, do silêncio litúrgico, que tira a pessoa do centro das atenções, que a mortifica, que a obriga, em certo sentido, a rezar. Muitas pessoas dizem que gostam muito do silêncio da missa, apesar da presença de uma, ou de algumas, ou de várias, ou de muitas crianças na capela ou próxima dela, chorando, fazendo algum barulho próprio de crianças. Esse silêncio litúrgico não é, portanto, necessariamente um silêncio absoluto. E esse silêncio litúrgico favorece, como dissemos, a oração e, consequentemente, a devoção, a prontidão no serviço de Deus. Finalmente, caros católicos, o silêncio na missa deixa claro o fato de que é o sacerdote que age na pessoa de Cristo, que é o sacerdote que renova o sacrifício do Calvário ao dizer as palavras da consagração. Não é o povo que consagra, não é o povo que celebra a missa, é o sacerdote. Para deixar clara a diferença de papéis, o padre reza as orações mais profundamente sacerdotais em silêncio, o ofertório, o cânon, as palavras da consagração. Um dia, estava ensinando um padre a celebrar a missa. Durante o treino, ele falou as palavras da consagração em voz alta. Eu disse então que deveriam ser ditas em voz baixa. E ele pensava que pelo menos as palavras da consagração eram ditas em voz alta na missa tridentina. Na verdade, justamente as palavras da consagração são as que mais
devem ser ditas em voz baixa, por assim dizer, para deixar claro que quem realiza o mistério da missa é o sacerdote agindo na pessoa de Cristo, independentemente dos fiéis, contra a concepção protestante da igualdade entre sacerdote e fiel. As orações em voz baixa têm, portanto, também um profundo sentido doutrinário. Temos aqui, caros católicos, alguns aspectos que ilustram a importância da orientação do sacerdote e a importância do silêncio durante a missa. É uma importância grande para a nossa vida espiritual e para a vida da Igreja. É de uma importância grande também doutrinária. O silêncio, a orientação do padre voltado para Deus e o latim, de que já falamos em outra oportunidade, nos ajudam bastante a nos voltarmos para Cristo, para nos voltarmos à Santíssima Trindade e a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Devemos, caros católicos, nos deixar formar por essa liturgia da Igreja riquíssima doutrinariamente e espiritualmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.